2020 é ano de eleições, mas com a chegada do coronavírus, muita coisa mudou. Normalmente as campanhas começam um pouquinho mais tarde, mas a pandemia pode mudar muita coisa. Quem conversa com a gente sobre esse cenário atual é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Bom, já está uma coisa de antecipar o prazo entre uma votação e outra. Como é que deve ficar isso? Já se tem uma ideia? Na verdade, ainda não. O Tribunal Superior Eleitoral está organizando uma eleição para mais de 5 mil municípios do país. A gente olha para a nossa realidade de Maringá, que tem uma situação X da pandemia, dos municípios da região, mas a gente esquece que outros estados estão passando por mais problemas. Então, vai manter tudo. Aparentemente, a Justiça Eleitoral até agora não se manifestou, montaram um grupo de trabalho, fizeram uma matéria, um release, na verdade, para o site da Justiça Eleitoral, comentando de que seria possível reavaliar o período das eleições, mas até agora tudo mantido, né? O prazo para o eleitor regularizar o seu título vai até o dia 6 de maio, pode ser feito pela internet, agora está disponível isso, a Justiça Eleitoral liberou isso na quarta-feira agora passada, então, quer dizer, tudo se mantém para o próximo dia 4 de outubro no primeiro turno. Resta saber agora e acompanhar os próximos capítulos, mas aparentemente a eleição teremos sim. Essa história de diminuir o prazo entre uma votação e outra, existe essa possibilidade? Atrapalharia caso acontecesse? Possivelmente atrapalharia sim. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral ela mostra, ou na verdade apresenta seu calendário eleitoral já no comecinho do ano. Né? Um ano antes da eleição já tem mais ou menos definido o que vai ser cada coisa. E os partidos políticos e os candidatos, eles trabalham muito em cima desse calendário eleitoral. Às vezes o eleitor não enxerga muito essa movimentação de bastidor, mas tudo gira em torno do calendário proposto pela Justiça Eleitoral. Então, o prazo de filiação para quem queria disputar a eleição neste ano se encerrou agora no dia passado, dia 4 de abril. Quer dizer, como a legislação eleitoral prevê que você tem que estar filiado num partido 6 meses antes da eleição, se você muda a data da eleição, você tem que, consequentemente, jogar os prazos para frente. Então, tudo depende do calendário eleitoral. Portanto, desde o começo da pandemia, a Justiça Eleitoral diz o seguinte: com coronavírus ou sem, a gente vai manter o calendário e esse calendário não será alterado. Já surgiram diversas teorias. No próprio Congresso Nacional está tramitando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para poder transformar esse mandato atual em 6 anos, né, o que muitas pessoas dizem que é inconstitucional, e aí sim depois fazer um mandato menor, ou enfim, mudar e unificar as eleições todas em 2022. Eu acho que é muito difícil que isso aconteça, pelo menos até hoje, que a gente está conversando aqui, a tendência é que o calendário se mantenha. Agora, essa coisa da pandemia pega muito em alguns governantes, né? Por exemplo, o prefeito que tomou tal decisão, às vezes baseado no que o Estado disse, às vezes baseado no que o governo federal disse, às vezes baseado em outras estatísticas. Essa pandemia, de alguma forma, deve mexer um pouco, até principalmente para aqueles que quiserem se reeleger, né? Assim, Elaine, o tema da eleição esse ano principal vai ser o antes, o durante e o depois do coronavírus. Né? É o tema que vai dominar todos os debates políticos municipais. Por quê? Porque o cidadão ele mora no município, ele reside no município, ele tem a sua vida, o seu dia a dia, ele faz tudo no município, apesar de a gente ter essa noção de nação, de Estado, da organização política brasileira. O cidadão ele mora ali no município, ele está ali todo dia. E, consequentemente, ele está preocupado com a política cotidiana, ele está preocupado com o seu vereador, com o seu prefeito, enfim, com gente que está próximo dele. E o debate vai ser voltado invariavelmente para isso. O prefeito que tomou a atitude de abrir ou fechar o comércio muito antes ou muito depois, ou o prefeito que decretou ou não uma quarentena, um isolamento, distanciamento social, o adversário que criticou e construiu a sua narrativa em cima disso, ou os adversários que construíram, o uso da verba pública durante esse momento de pandemia. Várias e várias cidades do estado do Paraná, pelo menos, já declararam calamidade pública e aí podem fazer contratação sem a licitação. Esses processos de transparência, o valor das verbas, a questão do pagamento de impostos, suspensão ou não. Quer dizer, toda a organização municipal mexe diretamente com o cidadão e mexe diretamente com as eleições desse ano. Uma prévia que havia saído agora, até o mês passado, se não me engano, tinha, parece-me que 15 possíveis candidatos. É um número bastante grande, né? Aqui para Maringá, eu digo, né? Assim, é um número bem alto. Na verdade, esse número, ele aumentou das eleições passadas. Em média, Maringá tem de 8 a 10 candidatos a prefeito historicamente. Mas esse número aumentou por quê? Porque agora, com a necessidade dos partidos políticos terem uma chapa completa para vereador, sem a coligação nessas eleições proporcionais, que justamente na eleição para vereador,
os candidatos a prefeito eles precisam sair para, consequentemente, ajudar a chapa de vereador. Tem muito candidato a prefeito que vai disputar a eleição sabendo, às vezes, que não vai nem ganhar, mas quer disputar, primeiro para se colocar em evidência ou pensar numa carreira política maior e também para ajudar a eleger vereadores pelos seus partidos políticos. Portanto, a tendência é que a gente tenha um número altíssimo mesmo de candidatos a prefeito. Vereador nem tanto aqui em Maringá, porque há uma dificuldade da pessoa disputar a eleição. Tem o fundo partidário, mas a maioria da sociedade é contra a utilização do fundo partidário, o candidato não quer utilizar, ele não tem tempo, não tem recursos, ele não quer dispor da sua vida pessoal para poder se sacrificar publicamente. Bom, então vale lembrar para o eleitor que não vai ter prazo estendido, ou seja, tem que já deixar o título tudo certinho, né, para as próximas eleições. E além disso, que dica você daria, já que a gente vive aí, ou revive uma época de polarização, né? Tem um povo muito contra, um povo muito a favor, tem uma meia dúzia no meio. Que dica você daria para o eleitor para prestar atenção em quê, estar atento a quê, para fazer uma boa escolha? Assim, antes de fazer a boa escolha, regularizar o seu título. Ir lá na Justiça Eleitoral, fazer online, agora está tudo disponível lá no sistema da Justiça Eleitoral para quem ainda não tem o título regularizado e principalmente votar na cidade onde você reside, porque aí depois você tem argumento para cobrar. Muitas pessoas acabam justificando, não querem votar, fazem o uso da abstenção ou viajam no dia da eleição, mas o primeiro passo é esse, você poder votar para depois ter direito e mais ainda direito de cobrar. Você já tem o direito mesmo não votando, mas votando você vai ter esse direito ampliado. E principalmente tentar ver assim quais são as propostas que os candidatos vão apresentar em relação a esses próximos anos. São anos difíceis para a máquina pública brasileira. Por quê? A gente vive numa sociedade e viver em sociedade não é tão simples assim. Mas o Estado tem que ajudar a gente nesse momento. Mas sem o Estado receber impostos, ele não consegue ter dinheiro para te ajudar. Então, o mundo gira de uma maneira conectada, não é? Não tem como a gente dissociar a política ou dissociar a ajuda estatal do dia a dia do eleitor. Então, é importante, sim, observar como que vai caminhar, principalmente as finanças do seu município para os próximos anos. Acho que essa pauta ela vai ser uma pauta que vai desdobrar do assunto saúde e é uma pauta que mexe diretamente com o bolso do eleitor. Se vai aumentar ou não impostos, se vai aumentar ou não taxas, se o município vai dar um respaldo financeiro, uma ajuda financeira, ou vai incentivar a vida de empresas para uma cidade que está precisando, como que vai ficar a economia. Talvez a economia seja um assunto que desdobra do coronavírus, fundamental para o eleitor neste ano de 2020. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, viu?